Nós estamos fazendo uma série sobre mundos paralelos, que parece mais, na verdade, um tema de filme. Pois a verdade é que a ficção imita a vida real. Nós entendemos que existem um mundo, ou existe um mundo paralelo ao nosso, que é o mundo daqueles que foram abusados sexualmente. Imagine você, uma criança de 14 anos, que por 3 anos era abusada coletivamente, sofrendo maltratos, sofrendo os piores horrores que um ser humano pode enfrentar. De ser amarrada a uma árvore enquanto é abusada, de apanhar de corda ou até mesmo de chicote, ou até mesmo ser zombada enquanto está passando pelos horrores dessa violência. Você imagine que, em meio a tudo isso, eles arrancaram ou arrancam das suas vítimas o direito de se defenderem. Arrancam delas qualquer capacidade de pensar em uma possível libertação. Ela passa a ser, ou eles passam a ser, escravos sexuais, bonecos sexuais. Como se não bastasse a crueldade desses homens, não é só o ato em si, do órgão genital adentrando as suas vítimas, mas tem que haver o espancamento, tem que haver a humilhação verbal, tem que haver a dor, o sofrimento, pois é disso que esses meliantes se alimentam. Mas o fato é que em meio, não depois, que em meio a um estupro coletivo, como é que essas vítimas se comportam? A ponto dos pais não perceberem, a ponto dos amigos não perceberem. E por que tanta discrição da parte das vítimas para que aqueles que estão em sua volta não percebam? É difícil falar porque nós sabemos que eles passam por uma lavagem cerebral. Do tipo, se seus pais souberem, se alguém souber, a culpada vai ser você. Você aqui é a prostituta. Você fez porque quis. Quando não, são ameaçados de morte. Os parentes são ameaçados de morte. Quando não, gravam vídeos e ameaçam espalhar esses vídeos. Quando não, existem outros tipos de ameaça ainda mais profunda do que isso, que foge do nosso raciocínio. Então nós temos que entender que é mais do que nunca necessário atentarmos um pouco para as pessoas que estão em nossa volta, pois de alguma forma elas podem emitir sinais de que estão enfrentando problemas nessa área e problemas sérios. Como funciona o universo de uma pessoa violentada nesse nível? A palavra que eu ouvi e ouço daqueles que enfrentaram a dor, o desprezo, o descaso, daqueles que enfrentaram a tormenta da violência sexual, é medo. Medo em todos os aspectos. Medo. E falando especificamente de uma das vítimas, o medo era: se eu contar para o meu pai vai matar essa pessoa. Essa pessoa vai para a cadeia, meu pai vai para a cadeia e eu vou ficar sem meu pai. Inclusive, essa
a argumentação era dita pelo meliante, enquanto exercia o estupro. A criança de 14, 15 anos, chamo de criança porque, para mim, que tenho 46 anos de idade, é uma criança. Aceitou isso como uma verdade. E uma frase que ela falou para mim é: no medo, por conta do medo, eu tinha que encontrar forças. Eu tinha que enfrentar as dores mais terríveis e as humilhações mais horrendas naquele momento, para que meu pai não fosse para a cadeia. Veja o tamanho da inocência da vítima. Veja o tamanho da sagacidade daqueles que praticaram o mal para essa criança. De incutir na mente dela que ela perderia o pai, mesmo na morte deles, na possível morte deles. Medo. E por conta do medo, por incrível que pareça, essa pessoa ou essas pessoas violentadas tinham uma vida comum. Tentava forjar ao máximo uma vida normal para que não fossem percebidos as marcas da violência sexual. Porém, em alguns momentos, elas não conseguem ou não conseguiam permanecer com aquela performance de alguém normal, de alguém equilibrado, pois tudo aquilo que lembrasse da violência acionava gatilhos emocionais e psíquicos que levavam essas pessoas a lágrimas, a um temperamento muitas vezes acabrunhado, muitas vezes irritados, muitas vezes até mesmo temerosos e outras questões mais. E quantas vezes os pais levam para outras áreas esse tipo de comportamento? Minha filha não desenvolve na escola, porque eu acho que tem preguiça de estudar. Minha filha vive se relacionando com outras pessoas e não para em casa. Meu filho tem um comportamento irritado, irônico, sarcástico com os pais, porque é um menino mal educado. Talvez. Porém, esses poucos sintomas que eu falei aqui podem ser sintomas de alguém que esteja passando por uma violência como essa. Geralmente, em interiores do nosso país, homens mais velhos são motivados a casar, ou meninas são motivadas a casar com homens mais velhos em razão da vida difícil, em razão de ter família. E muitas famílias que vemos no interior do nosso estado, e talvez em outros lugares, famílias em que homens mais velhos casam-se com meninas, com jovens, e têm muitos filhos. Cada filho daquele, ou cada relacionamento como esse, esconde uma série de abusos e de maus tratos. Aí os pais, por incrível que pareça, em sua inocência, eles entregam seus filhos nas mãos de pessoas que aparentam ser trabalhadores, que aparentam ser pessoas do bem, que aparentam ser aquelas pessoas que trabalham e têm uma vida dedicada às suas famílias, quando na verdade são verdadeiros psicopatas. Homens brutos, truculentos e violentos, que maltratam, que ferem, que machucam, e que tem o sexo como o seu ponto principal para mostrar sua virilidade, e machucam suas vítimas e obrigam praticamente elas terem filhos. E por incrível que pareça,
Por mais que aquela jovem não saia de casa, ela ainda é acusada de que um desses filhos não seja filho do seu marido. E essa acusação vem da parte do próprio. São coisas desse tipo que corriqueiramente acontecem e vão passando batido diante dos nossos olhos. Há um universo terrível, um universo chamado medo. Medo de serem aceitos na sociedade, medo de como as pessoas vão enxergar isso, medo de perder parentes, medo de perder a sua dignidade diante das pessoas. Medo é a palavra. Porém, se alguém nesse exato momento está passando por isso, saiba de uma coisa. Jesus disse: não temas, porque eu sou contigo. Você precisa tomar atitudes de procurar ajuda, seja lá como for, mas você precisa procurar ajuda por meios legais. Delegacia, você precisa falar com alguém que tenha a capacidade de levar você a uma situação de procurar a justiça, mas não seja cativo disso. Não aceite as afrontas, não aceite a pressão e a manipulação de quem está fazendo isso com você. É tudo uma farsa, é tudo uma mentira. Eles querem aprisionar você no medo. Procure urgentemente sair dessa situação. A sociedade não vai ver você como uma prostituta, um prostituto. A sociedade não vai lhe rejeitar. Hoje, nós vivemos num mundo muito bem atualizado, em que as pessoas sabem que esse tipo de violência só cresce. E vem justamente por pessoas que nós menos imaginamos. Fica aqui esse nosso apoio. Aos pais, que observem mais, que se aproximem, que pesquisem e procurem saber por onde andam seus filhos, com quem anda. Quem é esse namorado tão amoroso, tão carinhoso, tão gentil? Pois é, talvez seja esse aí, que leva sua filha ou seu filho, não sei, a um estupro coletivo. Quando não, há situações de violência sexual que nós não podemos aqui detalhar ainda. Mas que Deus tenha misericórdia. Observe, cuide, proteja a sua família. Que Deus nos guarde.